Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nossa atividade de eletiva dessa semana, né? Nós vamos conhecer um pouquinho a respeito das histórias dos números, né? Através dos quadrinhos. A história dos números. Apresentar a história dos números por meio de uma animação, né? Nós vamos conhecer as histórias dos números através de uma animação, através de um quadrinho. Nós vamos explorar e realizar questionamentos referentes à aplicação dos números, bem como as operações fundamentais, instigando a pensar, a relatar momentos e situações que utilizamos. Também serão realizados registros de conceitos e atividades quanto ao sistema de numeração. Viu? Aí eu enviei para vocês, coloquei aqui na atividade dois links de vídeos, né? De vídeos para vocês assistirem, tá bom? O primeiro vídeo é a história dos números, né? Eu vou passar ele aqui para vocês. Adelaide e Caio eram pastores. Eles viveram há muito, mas muito tempo atrás. Naquela época, os homens ainda não tinham dados. Caio, podemos separar os gravetos. Boa ideia! Você pode colocar os gravetos. Assim poderemos conferir as cabras quando quisermos. Com o passar do tempo, cabras. Caio, veja quantas cabras já temos. E olhe quantos naquela noite. Você deixou todos os gravetos caírem no chão. Eram muitos gravetos. Não cabia no cinto. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. Mesmo, Adelaide. Legal. Parei um graveto, vou juntar um montinho. E ainda sobraram gravetos. Caio e Adelaide, felizes, são mais gravetos do que os dedos das suas mãos. Então temos mais cabras do que os dedos das mãos. Assim, ficou muito mais fácil carregar o montinho no cinto. E eu vou colocar um cintinho também para ficar com os gravetos que ainda não formaram. Hoje, sabemos que naquela noite, Caio e Adelaide e assim, Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupos de 10 em 10. Os homens inventaram símbolos para escrever os números. Deixaram marcas nas paredes das cavernas e hoje os números fazem parte do dia a dia de todos nós. Então, nós vimos no vídeo, né? Conhecemos um pouquinho a respeito da história dos números, né? Eu vou passar para vocês agora outro vídeo, tá bom? Foi uma contagem regressiva. E para isso, utilizamos o que acabamos de fazer foi uma contagem regressiva. E para isso, utilizamos números. Números? Mas o que são números? Você sabe por que os números surgiram? E como isso aconteceu? Onde podemos utilizar os números no nosso dia a dia? Por que somar, subtrair, dividir e multiplicar é tão importante em nossas vidas?
Vamos conhecer a história dos números? Então, vamos lá. Hoje em dia, onde quer que estejamos, lá estão eles, os números. São telefones, senhas, os preços de tudo são representados por números. A nossa idade também. Atualmente temos a tecnologia que nos ajuda em várias situações de cálculos. E você sabe onde mais os números são utilizados e por que são tão importantes? Pause o vídeo e reúna-se com seus colegas e professores ou até mesmo sua família e converse um pouco mais sobre como os números estão presentes em nossas vidas. Até já! E aí, debateram sobre o assunto? Então agora vamos ver como era muito antes do surgimento dos números, das calculadoras e dos computadores? Vamos voltar alguns anos, mais exatamente dentro das cavernas. Pesquisas comprovam que há mais de 30 mil anos, os homens já tinham necessidade de contar. Riscos e marcas descobertas em cavernas indicam isso. Entalhar em ossos e pedaços de madeira também era um recurso utilizado. Se você vivesse naquela época e não conhecesse os símbolos numéricos que atualmente estão presentes no seu dia a dia, como representaria as quantidades nas paredes das cavernas? Invente uma forma e compartilhe com seus colegas e professor. Sistema de pedrinhas. Imagine um pastor de ovelhas que saía com seus animais e todos os dias no retorno precisava conferir a quantidade de ovelhas que recolhia. Como fazer tal contagem sem papel nem lápis ou calculadora? Você sabia que cálculos quer dizer pedras? Pois eles usavam pedrinhas. Para cada ovelha, uma pedrinha e pronto. Mas e se forem muitas ovelhas? Onde guardar tantas pedrinhas? Foi pensando nisso que os seres humanos começaram a fazer agrupamentos e, a partir daí, criaram os conjuntos. Por exemplo, uma pedrinha preta corresponde a 5 pedrinhas brancas. Uma pedra amarela corresponde a 10 pedrinhas brancas ou 2 pretas. E a partir de então, tudo ficou mais fácil. Outro recurso muito comum eram os nós em cordas, mais usados para marcar tempo e distâncias. Além disso, temos em nosso próprio corpo instrumentos de cálculo, como, por exemplo, os nossos dedos das mãos e, por que não, os dos pés. O sistema mesopotâmico. Mas chegou um tempo em que as pedras e dedos já não eram mais suficientes. A quantidade e variedade das coisas aumentou e alguns povos inventaram novas formas de contar. Com a descoberta de placas de barro na Mesopotâmia, comprovou-se que os suméricos faziam suas contas por meio de símbolos agrupados em um sistema com base 60. Todas as quantidades maiores que 60 eram agrupadas e representadas por um sinal. A posição destes sinais também modificava seus valores. Egípcios e maias. Os egípcios e os maias também criaram seus sistemas numéricos. No caso desses dois sistemas, observamos que eram muito parecidos na forma, pois utilizavam símbolos e figuras, mas eram diferentes na aplicação. Você sabe que os egípcios são muito conhecidos por serem excelentes construtores, certo? E para construir, eles precisavam fazer muitos cálculos. O sistema egípcio era formado por 7 números-chave: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Cada um era representado por um símbolo. Assim, eles faziam suas contas. Então vamos parar um momento e colocar nossas cabeças para pensar. Você lembra que vimos que o sistema mesopotâmico utilizava agrupamento por 60, não é mesmo? Que tal uma atividade? Então, pause o vídeo e tente descobrir qual era o agrupamento do sistema egípcio. Vamos lá? Até já! Olá! E então, descobriram qual a base do sistema egípcio? Se você respondeu que era a base 10, parabéns, você acertou. O sistema é decimal, pois trabalhavam com grupos de 10 em 10. Existe um outro povo que também utilizava figuras para representar seus números, os maias. Mas apesar da semelhança na forma, este sistema numérico é bem diferente do sistema egípcio, pois os maias utilizavam apenas 3 símbolos: uma concha, um ponto e uma barrinha, e utilizava a base 20. Porém, a grande diferença não estava aí, e sim na inclusão do zero. O zero é o grande responsável pelo sucesso do nosso sistema numérico atual, pois sua posição na escrita dos números ajuda no princípio multiplicativo.
Mas o que é o princípio multiplicativo? Observe o número 605. Nele, cada algarismo representa, na verdade, o produto dele de acordo com sua posição. O 6 é igual a 6 vezes 100, centena. O 0 é igual a 0 vezes 10, dezena. E o 5 é igual a 5 vezes 1, unidade. Entendeu? Então, pause o vídeo e crie, com a supervisão do seu professor, uma atividade para um colega, em que é aplicado o princípio posicional dos números que você acabou de ver. Vamos lá? Gregos, hebraicos e romanos. Os gregos são famosos pelas artes, política e filosofia, mas também criaram um sistema numérico muito eficiente. Uma diferença importante nos sistemas grego foi a utilização de letras para representar números. Além dos gregos, os hebreus também escreviam assim. Mas além dos gregos e hebreus, surgia mais um povo, os romanos. Com suas táticas de guerra, eles dominaram rapidamente as terras e aos poucos a civilização grega deu lugar ao seu império. Com todas estas conquistas, certamente eles tinham muitas contas para fazer e por isso criaram uma forma eficiente de representar os números. Os romanos usavam letras também, mas eram apenas 7. I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. E como neste caso, a ordem dos símbolos mudava o valor. Este é um sistema ordenado. VI6 é diferente de IV4. Observe com atenção e você verá que estes números aparecem em vários locais do nosso cotidiano. Verifique no seu entorno, anote em seu caderno ou folha à parte e comente com seus colegas e professor em que locais esses números puderam ser localizados por você. Números orientais. Os chineses são famosos por vários fatores. Por serem uns dos mais antigos povos do planeta e por serem muitos. Seu sistema numérico também era decimal e utilizava pequenos traços. Foi descoberto há cerca de 3.000 anos, gravados em ossos e pedaços de casco de tartaruga. No sistema numérico indiano, que é a origem do nosso sistema numérico atual, já era utilizado o 0, que no início era representado por um ovo de ganso. Com a utilização do 0, o sistema precisava somente de 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Este sistema se espalhou e logo chegou à Europa, e de lá para o mundo, deixando impressionados muitos sábios e matemáticos. O sistema indo-arábico. O sistema tem esse nome, indo-arábico, porque tem sido criado pelos hindus, indo, e divulgado pelos árabes, arábico. Os números que você já utiliza atualmente já eram representados usando os números hindus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números, quando colocados em posições diferentes, eles assumem valores diferentes. Veja o exemplo do algarismo 4 em diferentes posições. No número 456, sabemos que o 4 vale 400, 4 vezes 100. Já no número 342, sabemos que o 4 vale 4 vezes 10, igual 40. No número 1004, o 4 vale 4 vezes 1, igual 4. Além de ser mais fácil por possuir uma quantidade pequena de símbolos, o sistema indiano permite calcular rapidamente. O que podemos perceber é que o ser humano, a partir da sua necessidade, principalmente de contar e calcular, criou formas para facilitar tais processos. Será que no futuro outras mudanças podem acontecer? Mas essa é uma história para ser contada daqui a mais uns 1000 anos. Até mais! Então, pessoal, nós vimos aí no vídeo, né, nós enriquecemos um pouco o nosso conhecimento a respeito dos sistemas de numerações egípcios, babilônicos, indo-arábicos, né, e agora vamos partir para a nossa atividade de eletiva, né? Na nossa atividade, o professor trouxe uma tirinha, né, uma história em quadrinhos. Vocês vão fazer a leitura, né, vão interpretar, né, a história em quadrinhos e ela está pedindo, né, para vocês responderem aqui, ó. Vamos lá? Sistema de numeração. Olá, pessoal. Em nossa aula de matemática de hoje, vamos falar um pouco de geometria, de geografia. Legal. Eu gosto de geografia. Eu prefiro matemática mesmo. Deixa a professora falar.
Vocês sabiam que a circunferência da Terra é aproximadamente 40.075 quilômetros? Isso equivale a uma volta completa em torno da linha do Equador, né, professora? Isso mesmo, muito bem. Bom, agora quero ver quem consegue resolver algumas questões que vou propor. Oba, que legal! Vamos lá. Vocês viram que nessa informação aparece um numeral, certo? Quero que vocês escrevam este numeral por extenso. Por extenso né? Aqui nessa questão vocês vão voltar lá nesse número, né? Ele falou a circunferência da Terra é aproximadamente, né? Você vai escrever esse número aqui para mim por extenso. O antecessor quero o antecessor desse número. Também quero saber o antecessor e o sucessor deste número natural, né? Você vai escrever para mim aqui o antecessor e o sucessor deste número. Quantas ordens e quantas classes possui, né? Número de ordens, número de classes. Esse numeral, ele é par ou é ímpar? Eu sei, né? Você vai dizer este número, ele é um número par ou é um número ímpar? Responder aqui também. O algarismo 7 pertence a qual ordem? Analisar para mim. Qual é o valor relativo do algarismo 4? O algarismo 4, ele equivale a quantas unidades, né? Vai responder aqui nessa tirinha para mim. Então, a atividade nossa é esta, né? No final, eu coloquei aqui para vocês um passatempo, né? Você pode colorir, né? Você vai responder aqui. Quais dessas contas tem um número em destaque como resultado? Qual o número que está em destaque? 200. Então, você vai fazer essas continhas, né? Qual dessas continhas tem o 200 como resultado? Você vai marcar, né? Aqui eu tenho um caça-palavras, né? Vamos encontrar no diagrama os nomes de 3 transportes aéreos, né? Aqui nesse caça-palavras você vai encontrar o nome de 3 transportes aéreos. Aqui do lado eu tenho este quadrinho. Existem mais números pares ou números ímpares, né? Aqui eu tenho esses números, né? Desses números, tem mais número par ou tem mais número ímpar? E, por último, né, eu tenho aqui essas figuras, né? Em qual das figuras os triângulos se tocam? Na figura A, na B, na C, na D ou na I? Tá bom? Para vocês analisarem mesmo, responder, vocês podem colorir bem bonito. Então é isso, pessoal. Nossa atividade de eletiva dessa semana é essa, né? Eu quero que vocês resolvam a atividade, assistam o vídeo com bastante atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.